Olá, como estamos? Bom, eu estou super bem e gostaria de saber como vocês também estão aí. Já vi que andam compartilhando, comentando em cada episódio nosso, colocando perguntas, inclusive as respostas têm chegado porque eu entro em contato com os nossos entrevistados para responder a vocês e agradecer a audiência de cada um que está aí do outro lado. Bem, comigo, Rafaela Brito, com o meu amigo professor Valdir Pucci, hoje trazemos mais um episódio do Agora a Terça é Livre. Eu gostaria de dizer para vocês que seria muito importante mandarem as sugestões das pautas que vocês gostariam que nós trouxéssemos para o programa. Já recebemos duas muito inovadoras e que com certeza vamos trazer aqui um debate com entrevistados especialistas no assunto. Vamos começar o nosso programa então? Vamos lá, professor? Obrigado, Rafaela. Boa noite a todos. Como sempre, uma imensa satisfação estar com vocês no Agora a Terça é Livre desta terça-feira, sempre às 20 horas. E como a Rafaela sempre coloca, não se esqueçam de nos seguir, de ativar as notificações e principalmente, e vou reforçar o que a Rafaela já colocou, não se esqueçam de mandar sugestões, perguntas, dúvidas, críticas, porque a gente também cresce bastante com as críticas de vocês. E já a Rafaela coloca aqueles dois temas já sugeridos, eu vou até colocar até para quem está nos assistindo saber. Inteligência artificial e a questão dos cartórios no Brasil já está sendo trabalhados, entrevistados, as pessoas que estarão aqui conosco. Por quê? Porque, como a gente sempre coloca, o Agora a Terça é Livre é feito para você e por você, e principalmente por você, e sempre dentro daquela nossa ideia central do programa. Nós nos baseamos em fatos, nós nos baseamos na realidade para trazer até você o conhecimento. A opinião é sua, a forma como entender este mundo é sua. Nós apenas contribuímos com esses pequenos detalhes. E hoje, Rafa, a gente vai dar uma pequena mudança nos temas, né? Política, falando de política toda hora, discutindo economia, é importante? Muito importante. Mas o Agora a Terça é Livre também sabe que existem temas tão importantes quanto e que muitas vezes são menosprezados, são deixados de lado, seja pela população, mas principalmente são vistos como menores pelo poder público, que ao invés disso deveriam incentivá-los, deveriam tratá-los com a importância que devem ser tratados. E por que eu estou falando isso? Porque hoje o Agora a Terça é Livre vai tratar de um tema que já tratamos anteriormente em um programa e vamos retomar agora pelo grau de repercussão e de importância, que é justamente a questão da cultura. E mais especificamente hoje vamos conversar não só de uma área, mas eu quero focar no teatro, falar de cultura como um todo, mas focar no cenário teatral da capital e por que não também discutir um pouco o cenário teatral e da cultura no país como um todo. Para isso, Rafaela, o Agora a Terça é Livre tem a honra e tem a grande satisfação de receber duas grandes atrizes e duas grandes, vou chamá-las de promessa e não me entendam mal, justamente no sentido de que acredito que tem aí, já estão no começo de uma grande carreira que no futuro ainda vai nos dizer, e nós vamos ter aonde falar que tivemos com elas aqui. Então, eu antes de qualquer coisa, queria apresentar as nossas entrevistadas de hoje, a Ana Cecília Gontijo e também a Paula Hesketh. Acertei, Paula? Acertou. Então, ótimo. Então, vocês vão me permitir um segundinho eu falar um pouco para quem está nos assistindo do currículo de vocês, para eles conhecerem um pouco quem é a Ana e a Paula. A Ana Cecília Gontijo é atriz, cantora e produtora. Ela se apaixonou pelo teatro na Escola Americana de Brasília, onde participou de muitas peças e da Orquestra de Sopros. Em 2018, iniciou seus estudos no Meu Canto e na Escola de Teatro Musical de Brasília, estudando canto, balé, sapateado e teatro, e atuando em diversos espetáculos. Atualmente, além de produzir e atuar em Um Dia Qualquer, está no elenco da montagem de Mamma Mia, da Scala Companhia de Arte. A Paula Hesketh, eu vou falar o nome dela certo em todo o programa, ela é diretora, atriz, professora e produtora. Já fez parte de diversas produções da cidade. Tem no currículo a direção de espetáculos como O Mágico de Oz, participante de festivais como Fenatifes e Fenativis, Madeleine, Um Conto de Natal Musical, Amélie o Musical, Cartas para Elsie, acertei, na Fundação de Direção Geral e Atriz. E um dia qualquer.
Como atriz, participou do espetáculo bilíngue Cidade Sem Palavras, e vale um parênteses aqui que eu fiquei sabendo um pouco antes de começarmos, bilíngue para Libras, só disso eu já tiro o chapéu pela importância do assunto, onde foi indicada a melhor atriz pelo Festival FNTB. Você volta amanhã, participante de festivais com FNTB e festivais de teatro de Juiz de Fora, entre outros espetáculos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Agora a Terça é Livre para tratar desse tema tão importante que é a cultura. Obrigada. A gente que agradece. Nós é que agradecemos terem aceito o nosso convite. Gente, não vou escolher para quem eu vou perguntar essa primeira pergunta, eu deixo a critério de vocês, ou que vocês duas possam nos dizer a partir da vivência de vocês. O programa vai dizer como é que anda o cenário cultural teatral no DF. E a pergunta que eu começo é esta: como é que anda esse cenário? O que nós temos hoje em Brasília de cenário teatral? Quer responder? Pode começar. Pode começar. Bom, eu acho que o cenário teatral de Brasília, ele teve uma mudança muito grande depois da pandemia, né? A gente, como todos os lugares, a gente sofreu bastante. A área da cultura foi uma área muito afetada, porque a cultura, ela precisa de pessoas. Esse é o mote da cultura, né? A gente apresenta para pessoas, estamos com pessoas, e aí a gente aprendeu a fazer uma arte um pouco distanciada, mas que não era a mesma coisa. E aí, quando a gente sai dessa pandemia e volta a ter contatos presenciais, a gente volta com uma cidade com menos espaços culturais, então a gente teve muito espaço cultural fechado, muito teatro fechado, e então a gente volta tentando encontrar os nossos espaços novamente. A cidade, ela é muito movimentada, a gente tem diversas pessoas que atuam nessa área na cidade, mas a gente vê principalmente essa dificuldade de local dentro aqui de Brasília. Mas a nossa área é bem diversa, assim, a gente trabalha com várias coisas. Aqui em Brasília a gente estamos entrando bastante no teatro musical, está começando a surgir muita coisa de teatro musical. Interessante. O teatro como um todo, ele sempre esteve presente, né? A gente também agora está com muito teatro que traz outras vertentes nordestinas, histórias nordestinas, histórias voltadas para outros lugares que não seja Brasília. Então eu acho que nesse sentido estamos caminhando, mas em termos de local estamos com boas dificuldades assim em Brasília. Você acha que essa é a grande dificuldade, Ana? É ter o local, o público também em Brasília, ele é difícil? Como é que você enxerga essa questão de como o brasiliense recebe o teatro aqui? Eu acho que é um pouco dos dois, porque pra gente, quem está produzindo os espetáculos, é muito difícil você achar um lugar para manter alguma coisa em cartaz. Porque várias vezes, como tem muitas escolas e muitas produções e poucos teatros, acaba tendo meio que uma competição para conseguir se apresentar nesses lugares. Então você conseguir manter em cartaz, por exemplo, 2 ou 3 finais de semana, o mesmo espetáculo no mesmo teatro é muito difícil. Então a gente acaba tendo que ou fazer temporadas mais curtas ou rodar pela cidade, fazer cada final de semana no teatro. E com isso dificulta um pouco o público, porque... Pode falar. Não, é justamente isso. Você cria uma dificuldade de criar um público fiel ali, que Sim. já queira estar sempre naquele espaço, naquela localidade. Seria isso, então? Seria isso. E a gente percebe que aqui em Brasília, principalmente, a divulgação não chega nas pessoas. O que chega muito eu assisti, eu gostei, eu falo pro meu amigo, eu falo pra minha família, aí eles vão assistir no próximo final de semana e tudo. Essa divulgação de boca a boca. Mas quando você não consegue ficar em cartaz, não acontece isso. Aí não tem tempo, difícil, né, para acontecer. Então eu acho que a dificuldade, assim, claro, eu acho que o brasiliense ele ainda está se acostumando, né? Sim. A gente fala que a gente está fazendo uma formação de plateia, né? A gente ainda está acostumando as pessoas, elas irem para o teatro, elas conhecerem novos espaços. Porque senão a gente acaba ficando ali sempre no mesmo lugar, né? A gente vai sempre falar, a gente, quando eu era mais nova, a gente sempre ia nas coisas que estavam acontecendo no Teatro Nacional. Sim. Claro. E demorou um tempo para a gente conseguir abrir e falar, nossa, tem o Sesc Garagem, tem o Teatro da Unip, tem um monte de outros lugares que também tem. E aí a gente perdeu o Teatro Nacional
E aí a gente tá um tempão sem o Teatro Nacional e as pessoas ficam procurando, né, esses lugares. Ficamos com o Espaço Cultural Renato Russo fechado por muito tempo também, abriu agora novamente. Então eu acho que as pessoas têm dificuldade também de onde achar, né? Tava conversando com as meninas antes aqui do nosso bate-papo, que a gente está voltando também um portal de cultura para a cidade. A gente tinha antes, isso. Agora a gente não tem mais, é poucas pessoas que querem fazer essa cobertura do que está acontecendo culturalmente na cidade, né? E isso era uma coisa que eu ia até comentar, uma impressão minha, tá? É eu que estou falando essa impressão. Mas eu vejo assim, por exemplo, que a gente, falando como nascido, criado em Brasília, ou seja, de quem conhece bem e viveu aqui todo e gosta dessa parte da cultura, eu vejo muito minha impressão assim, a gente conhece, se você perguntar, a gente sabe todas as peças de pessoas de fora de Brasília que estão estreando aqui. Então, ó, semana que vem vai ter tal ator, vai estar aqui, a peça tal vai estar em Brasília, e a gente pouco ouve falar das peças dos nossos atores aqui em Brasília. Eu sei que o nosso programa está falando muito de Brasília, mas é um cenário que eu acho que, na verdade, tirando os dois grandes eixos culturais, vamos chamar assim, Rio e São Paulo, o restante do país enfrenta, acredito que os atores, atrizes do restante do país acabam enfrentando um pouco dessa realidade também, ou seja, o que vem desses dois eixos tem muita visibilidade e o que é produzido aqui acaba ficando meio que escondido ali na pé de página, numa coisa que ainda não tem uma divulgação ampla. É impressão minha ou vocês também enxergam isso? Não, eu acho que você está certíssimo assim, no seu ponto. E acho que tem a ver com muitas coisas também isso, além de ser várias vezes as pessoas que vêm com nomes muito grandes, né? E quando eu falo nomes grandes, são pessoas que estão em novelas. Sim. Essa é a realidade do nosso país, pessoas, né? Já conhecidas. Exatamente. Então elas vêm com essa força de eu sei, por exemplo, quem é uma Paola Oliveira e ela tá vindo e eu vou ver. Mas eu acho que ela também vem com um quesito de patrocínio mesmo, de dinheiro, de apoio, sim, que a nossa cidade ela tem, a gente tem o fundo de apoio à cultura, mas que ele ainda não funciona exatamente do formato que se deveria funcionar, né? Uhum. E aí eu acho que essas peças vêm, essas peças grandes com nome vêm, e elas conseguem ter mais, abarcar mais essas pessoas, né? Tanto financeiramente quanto por conta do nome que vem por trás delas, né? Sim. Mas temos nomes muito importantes aqui na cidade também, pessoas que já fizeram muitas coisas. Sim. E que só não estão numa novela, né? Mas que... Só não são globais, né? Só não são globais. Mas, assim, para entender assim um pouquinho também, né? Vocês falaram que tem, por exemplo, essa concorrência, né? Assim, de não conseguir se ficar em cartaz mais do que 2 semanas no mesmo lugar, no mesmo teatro. Então, me parece que tem muitos atores e atrizes, muitos artistas aqui, né? Como é que nasce? Porque aqui também, aqui o DF é semente para muitos artistas aí globais. Então, como é isso? A gente estava até brincando que deve ter alguma coisa na água de Brasília, porque é impressionante o tanto de gente talentosa que sai daqui. E você acha que isso ocorre por quê? Ai, é difícil responder. Por quê? Por que você acha, Paula? Por que vocês têm esse ímpeto de seguir assim, a arte? Eu tenho muitas pessoas que já foram a gente conhece muitas pessoas, sim, principalmente em São Paulo, né? A gente chega em São Paulo, parece que a gente está em Brasília, né? Brasília é São Paulo do teatro. E eu acho que eles vão justamente nesse lugar de achar condições financeiras para esse trabalho que eles dizem ser melhor, porque nem sempre eu concordo com isso. Sim. E também no quesito de visibilidade mesmo. Eu acho muito engraçado, porque a gente tem várias pessoas que chegam aqui e falam: tá, mas eu só vou me sentir um ator completo quando eu apresentar no Teatro X de São Paulo. Sim. Nossa, na realidade, assim, não das primeiras, mas uma das poucas apresentações que eu fiz aqui na Vila Lobos, gente, o que era aquilo? Qual é a situação, né? Como você se sente ali? Então, eu acho que as pessoas vão em busca de uma coisa e elas acabam esquecendo que lá eu gosto de brincar. Eu tenho uma amiga que fala pra mim que quando ela foi pro Rio de Janeiro, ela falava: fica aí, porque aí você é um tubarão no aquário e aqui eu sou um peixinho no mar. Uhum. E aí é exatamente isso. Lá em São Paulo e no Rio, é isso. Você tá com milhares de pessoas, né? E por que não fazer acontecer aqui? Sim. Por que não pegar essas pessoas que a gente sabe que são boas e que a gente exporta
e colocar aqui dentro e falar assim, isso aqui também é nosso, a gente também tem isso. Vamos ficar. E eu acho que são poucas as pessoas que decidem ficar. E aí eu acho que a Ana pode falar bastante sobre isso, porque como produtora aqui em Brasília, a Ana decidiu ficar, assim como eu, mas... porque ela também está como teatro musical, que é a grande vertente do momento, né? Sim, principalmente em São Paulo. Sim, a gente ouve muito. Tem muita produção lá. E aqui em Brasília o que falta, na verdade, é isso, é oportunidade. As pessoas acabam saindo porque aqui elas percebem que não tem muita montagem profissional. Aí quem quer seguir carreira mesmo não consegue viver disso várias vezes. Aí eles pensam, se eu for pro Rio, se eu for para São Paulo, tem mais audição, às vezes eu consigo. Mas a gente tem muita gente talentosa, a gente tem profissionais talentosos, não só, tipo, atores e atrizes, mas também na parte técnica, na produção. E o que falta é realmente conseguir trazer mais oportunidades, né? Fazer mais montagens aqui em Brasília, porque eu acho que aqui tem público e tem profissionais. Eu queria chegar nesse ponto. Você falou muito bem, Cecília. Aqui tem público. Eu não sei, a impressão que eu tenho é justamente essa. Querendo ou não, Brasília, se você pegar os índices de questões sociais, educacionais, é um dos maiores do país, né? Alto, renda, graças a Deus, também muito bem. E nós temos um fator que nós somos capital do país, onde você tem, e aí eu acho muito importante, você tem público não só de Brasília, do Brasil, mas do mundo. Nós temos as embaixadas, nós temos um público que até muitas vezes é muito mais acostumado ao consumo teatral, cultural, do que até mesmo pela nossa tradição aqui no Brasil. Então eu acho que tem público. Aí eu volto lá, como a Paula colocou no início, talvez espaço. E a dificuldade, como você coloca, como produtora. Aí eu queria escutar um pouco mais. O que você vê de mais difícil para produzir alguma coisa em Brasília? Eu produzi recentemente o meu primeiro espetáculo. Paula dirigiu. Então eu realmente estou começando agora. Mas eu já percebi que uma das dificuldades realmente é você conseguir chamar o público, porque várias vezes existe o público, existe, mas várias vezes as pessoas, quando não conhecem o nome, por exemplo, do espetáculo, elas não têm tanto interesse. Ou elas não têm o costume, como a gente já falou, de ir ao teatro. Então elas não pensam muito nisso como uma opção de entretenimento e tudo. Então, realmente, você conseguir divulgar o musical, a peça, de uma forma que fale com as pessoas, né, que chamem elas realmente, a gente percebeu que isso é um pouco difícil no momento. Eu tenho uma pergunta, eu espero não ser preconceituosa. Assim, eu espero que não sou isso, porque não é. Mas vocês são novas. E normalmente, né, assim, o que a gente vê da geração é de gostar mais de um streaming, né? Netflix, ou uma Amazon, por isso que eu estou dizendo, eu espero não só, porque não é o que eu quero que sou. Então, o teatro, né, eu digo assim, até mesmo no eixo Rio, São Paulo, quando quem pode viajar para o exterior ou vai em algum teatro, a gente vê um público mais experiente, né, de pessoas, assim, mais adultas ou pessoas mais idosas, né. Então, assim, será que também isto contribui para que o público não vá, porque assim, nós temos uma geração de jovens que está mais atrelado a uma rede social, que está mais atrelado a um streaming, ou não tem nada a ver? Eu acho que pode ter, mas eu acho que quando você fala isso, assim, que são pessoas mais maduras, mais velhas, que vão ao teatro, a gente tem que lembrar que a criança, ela é levada aos lugares. Sim. Então, isso quer dizer que talvez essas pessoas que são mais velhas e de fato vão ao teatro não levaram o suficiente os seus filhos para os seus filhos crescerem e levarem os deles e assim fazer esse ciclo. Legal. Porque o teatro, o quesito do teatro, ele é uma educação. Sim. Ele leva a isso. Então, assim, eu lembro pequenininha que meus avós falavam assim, a gente vai fazer um final de semana cultural. Que legal. E aí eles levavam a gente em teatro, eles levavam a gente em restaurantes, eles levavam a gente... E claro, assim, tô falando da minha família que tinha um poder aquisitivo que permitia. Não tô falando que todo mundo consegue. Mas é isso, assim, o que me fez me apaixonar pelo teatro foi ir ao teatro várias vezes e ver aquilo acontecendo e falar, uau, Sim. Né? Sim, e eu acho que também tá aí a importância de levar também o teatro para as escolas. Fantástico. As escolas públicas também, porque várias vezes as crianças nunca assistiram, não tem esse contato com o teatro. E quando você vê elas assistindo aquilo, tipo, ai, é tão bonito. A gente tem, a minha companhia tem alguns projetos sociais dentro de escolas públicas.
A gente já está rodando com um agora numa escola pública em Santa Maria e você vê exatamente isso, né? Você vê o quanto isso abre, o quanto isso mostra para crianças diversas possibilidades e não necessariamente que essa criança vai seguir essa carreira, mas o que tem dentro disso, né? A empatia, os sentimentos, trabalhos de diversas formas dentro do teatro. Então eu acho que o que falta, não sei nem se é culpa do Netflix, né? Tá jogando o nome aí. Eu falei dos streams. Eu só tô tentando Mas a gente corta depois do... O advogado manda cortar. Não é só culpa disso, mas eu acho que também tem uma culpa da sociedade que não tem esse costume. É que nem ir ao museu, né? Sim. Eu acho que todas as coisas são costumes. Por isso que, pelo menos, a gente trabalha bastante com formação de plateia, que é justamente fazer com que essas crianças cheguem ao teatro para que elas possam chegar em casa e falar: mãe, por favor, vamos ao teatro. Eu quero ver isso aqui, eu quero ver aquilo ali. Então, eu acho que esse é o nosso papel, assim, como produtora também, de chegar nas crianças, porque as crianças é onde a gente vai conseguir ter o fruto, né? Ter a longevidade. Longevidade, isso. Acertei. E uma mudança de comportamento, né? Exatamente. E uma mudança de comportamento. Criar o público do futuro, porque tudo é hábito, né? Exatamente. A gente tem hábito, é hábito da leitura, você adquire, o hábito de ir ao teatro, você adquire, tudo são hábitos que você vai adquirindo ao longo da vida, que mantém ou não. Se você cria um público futuro, você consegue criar um público ali que vai participar, porque eu acho que você participar, que é o divulgar, que é o buscar, que é o abrir um jornal, buscar. Tem peça esse final de semana para ver? O que tem hoje ali na sessão de teatro em Brasília? Eu não vou olhar só a sessão de shows, eu não vou olhar só a sessão de bares, sei lá, mas eu vou olhar o que tem no cinema, vou olhar o que tem teatro. E tem espaço para todo mundo. Eu acho que não é uma coisa melhor que a outra, uma coisa tem que ser mais consumida que a outra, tem espaço para consumo de todo mundo. Eu falei no início, na minha fala, um pouquinho antes de apresentar vocês, sobre a questão do apoio do Estado, do governo, em relação à cultura na parte teatral, e aí eu vou expandir isso para outras áreas da cultura, porque quem mexe com cultura em Brasília e no Brasil, uma das grandes críticas é justamente a falta de apoio, a falta de incentivo, a fomento cultural, né? Seja privado também, público, todo mundo. A dificuldade de vocês, acredito também, vocês que mexem com produção, é conseguir financiamento para trabalhar as produções. Quanto mais financiamento, mais produções, mais locais, etc, etc. Como é que vocês hoje enxergam a possibilidade da gente superar essa dificuldade? Seja público, privado, como é que vocês estão enfrentando e enfrentam a dificuldade do financiamento para as produções que vocês atuam ou trabalham? Bom, acho que é uma pergunta bem difícil. Não sei exatamente se a gente tem uma resposta de como superar. Eu sei mais ou menos como a gente está fazendo nesse exato momento. Mas isso é bom que ajuda quem está assistindo e gosta da área, pretende trabalhar na área, entender como hoje vocês enfrentam e pode ver se tem como fazer. Sim. Inicialmente, eu acho que na área privada, o interessante seria que todo mundo estudasse mais sobre Lei Rouanet. Porque a ideia é que a gente consiga entrar não só em Rio e São Paulo com a Lei Rouanet, e não só do jeito que as pessoas veem a lei, né? A lei ela pode ajudar a gente, que também é pequeno, a conseguir esses lugares, né? Só que aqui em Brasília muitas empresas ainda não conhecem, ainda não sabem como funciona, então teria que trazer esse lugar esse ensino também para dentro das empresas, né? O que a empresa pode ganhar com isso? Eu acho que isso é muito importante, assim. O Fundo de Apoio à Cultura, que é o que a gente geralmente vive aqui em Brasília, né? Muitos grupos daqui de Brasília, a gente brinca que eles vivem à base de fundo de cultura. Porque que acontece? Eles entram com dinheiro, eles fazem um espetáculo, e não falo nem que vivem com dinheiro, eles fazem o espetáculo, eles vão lá, o dinheiro não dá, geralmente, para a montagem do espetáculo. Mas depois que ele monta o espetáculo todo, eu não tenho mais esse dinheiro para rodar esse espetáculo. Então, esse espetáculo ali fica adormecido, até eu conseguir um fundo de apoio à cultura novamente, para eu poder fazer, por exemplo, um rodízio nas RAs, para eu poder levar para fazer uma circulação centro-oeste, porque aí eu mesma não consigo, às vezes, fazer isso. Deixa eu só entender, porque agora eu fiquei numa dúvida. Pode falar. Vou montar uma peça, sou produtor, eu vou ao FAC, peço financiamento, eu peço financiamento para montagem.
Você entra no edital. No edital, isso. Para montagem. Aí eu monto. Só que meu dinheiro foi para montar. Isso. Aí eu não tenho como rodar? Você apresenta. Você vai ter que apresentar isso porque tá lá no seu projeto. Sim. Você faz, 6 apresentações. Aí você faz essas 6 apresentações e é isso aí que acaba o dinheiro dá. Não tem como continuar com o projeto. Exatamente. Até o próximo FAQ. Até o próximo FAQ. Que aí você pede um FAQ de circulação. Aí você vai circular. Aí depois da circulação, você pode pedir um FAQ de circulação centro-oeste. Aí você pode Ou seja, a burocracia é bem grande. Né? A gente ainda é muito bom que a gente ainda tem o fundo de apoio à cultura. Sim, porque sem isso não ia ter Não quase nada. Não ia ter quase nada. Porque as pessoas têm muito medo de fazer as coisas independentes, assim. E a gente descobriu que em Brasília, ou você põe sua cara a tapa e vai lá e você arranja um grupo que você vira e fala assim, gente, vamos lá. Vai todo mundo junto. Se eu ganhar, todo mundo ganha. Se eu não ganhar, ninguém ganha. E essa é a vida. E eu acho que em Brasília está começando a rodar isso mesmo. E os independentes estão começando a ganhar mais coisas, estão começando a ganhar mais visibilidades. Mas seria ótimo se a gente tivesse empresas disponíveis para ajudar a gente nesse processo. Um maior fundo de apoio à cultura seria ótimo, porque não dá para fazer todo mundo. Sim. A gente tem muita gente que fica do lado de fora do fundo de apoio. Então, assim, acho que seria isso, assim, uma conscientização da população em geral do que isso significa também, né? E deixa eu perguntar para vocês sobre a Lei Paulo Gustavo. Assim, não vou perguntar diretamente sobre a lei, né? Mas assim, porque durante a pandemia a gente viu o quanto sofreu mais ainda. Sim. Algumas áreas. Algumas áreas sofreram muito. Educação, saúde e a cultura. Né? Como nosso tema hoje é sobre cultura, então eu vou entrar nela. Será que assim precisava todo assim essa dor até mesmo para buscar a aprovação de uma lei? Será que não era uma coisa tão óbvia que a gente, já que foi a cultura que salvou a nossa alma no sentido de trouxe mais esperança, mais alegria, mais entusiasmo num período tão triste que nós vivemos? Eu acho que com certeza. Não deveria, né, precisar disso. Não. E a gente não precisaria de uma perda tão grande também para descobrir que isso é necessário, né? E eu acho que mesmo dentro da pandemia, onde a gente de fato parou e olhou e falou assim, sem arte a gente não vive. Parece que ao mesmo tempo não mudou nada. Parece Sim. que ao mesmo tempo as pessoas não pensam que, por exemplo, o Netflix é arte. Sim. Não pensam que o Spotify, que tem lá a música, Também é arte. Tudo isso foi o que fez a gente sobreviver 2 anos dentro de casa. Isso. Mas quem fez com que a gente, pequenininhos, independentes, sobrevivessem dentro de casa? Porque a gente também, né? Tá tudo muito fácil lá pro nome grande de Hollywood, ele tá lá na mansão dele, Sim. tranquilo. Mas e a gente pequeno que tá fazendo isso, que teve que viver de live, que teve que viver desses patrocínios minúsculos? Nossa, Paulo Gustavo demorou, a gente já tá saindo da pandemia e a gente tá ainda nisso. E agora que tá saindo. Exatamente. Agora que tá saindo. Agora, assim, claro que continuamos Qualquer precisando. ajuda tá valendo. Continuamos precisando, mas, né, é bem complicado nesse sentido. Sim, sim. Eu confesso a vocês que eu tô até agora com a história do FAQ na cabeça. Eu não parei de pensar nisso, que não faz lógica isso, secretário de cultura, não tem lógica isso. O dinheiro precisa ser maior para poder... Ou então faz o projeto já com os 2 pedidos, sim, de rodar e de investir. Estou junto com o FAQ na cabeça, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre vocês agora, se me permite, Rafaela. O quê? Por favor. Agora da atriz, da diretora, das produtoras. Primeiro eu queria ver, você falou, Ana, que fez uma produção agora recente. Queria ouvir um pouquinho sobre essa produção sua, o que foi, do que se tratou, qual era o tema, como é que foi isso? A gente acabou de apresentar o musical Um Dia Qualquer, é um musical off-Broadway. Foi no Teatro Engrenagem e a Paula foi a diretora. Eu ajudei na produção e também interpretei uma personagem. E é um musical sobre 4 pessoas em Nova York e como as vidas deles acabam se conectando. E foi muito legal, porque a gente conseguiu apresentar 8 sessões. Uau. E a gente conseguiu levar para várias pessoas. A gente viu que a reação da plateia foi muito positiva.
A Paula pode falar mais um pouco, eu acho. Como diretora. Como o que você diretora. achou? Ai, eu achei incrível, assim. Eu brinco que um dia qualquer já tinha passado na minha mente. Depois, quando chegou com a Ana, anos depois, eu falei, é agora que eu vou fazer isso. E um dia qualquer é justamente sobre isso, né? O nome já fala, é um dia qualquer na vida desses 4 personagens. E como isso faz com que eles se linkem, né? Como todos nós estamos ligados. E tudo isso é um musical, é uma dramédia. Então tem o drama e a comédia ao mesmo tempo. É um musical super divertido. E ele é todo cantado. Então ele tem aí um diferencial. Inteiramente cantado. Inteiramente cantado. Acho que a gente tem o quê? 2 falas? 2, 3 no 3 máximo. falas, no máximo. Vocês parecem ter uma boa parceria, né? Assim, pelo que eu estou entendendo, uma produz, a outra diretora, às vezes é atriz, né? Como é que funciona até mesmo na profissão de vocês, essas parcerias? Bom, a gente se encontrou esse ano. Foi. Olha, pois não parece. A gente se encontrou esse Já tem ano. muito tempo. Não, nós nos encontramos esse ano, na realidade. A Ana faz aula com outra Ana. No estúdio Meu Canto. Exatamente. E a Ana Paula, né, que é a professora de canto dela, me conhecia há muito tempo. A gente fez também um musical juntos. Que legal. Muito tempo. Muitos anos. E aí, quando... Mas queria a Paula falar muito anos. Agora eu estava achando que estava sendo um pouco preconceituosa, agora é o contrário. Eu sou um idoso de 1000 anos. Depois do meu desabafo, Paula, por favor. Depois da pandemia, tudo é muito Relativo. E aí, quando a Ana veio com a proposta de um dia qualquer, a Ana Paula virou e falou assim, vamos! E aí começou a agregar, né? A gente foi se agregando mesmo. Tem o Fernando Bastos, que foi nosso diretor musical, que já trabalhava no estúdio com a Ana Paula Plá. Então ela chamou o Fernando, aí o Fernando falou, chama a Paula. E aí a Ana Paula falou, Paula, meu Deus! E aí a gente se voltou a se encontrar. E aí a gente fez uma grande reunião, conversou, linkou tudo, viu o que a gente queria, se a gente tinha essa afinidade, né? Eu acho que na arte é muito importante essa afinidade. Sim. E a gente começou a desenvolver o projeto que a gente ensaiou por 3 meses. Foi um projeto rápido. Ensaiamos em 3 meses. Para o musical inteiro. Rápido mesmo. Segundas e quartas e sexta de manhã com a parte do canto. E aí a gente estreou agora, faz uma semana, né? Uma semana. Tá em cartaz, então? Ainda não, acabou semana passada. Já acabou. É pra vocês falarem da questão da rotatividade. Sim, ficou 2 semanas só. Isso é bastante já para Brasília. 2 semanas. Pois é, 8 sessões. Sim. Já É muita coisa. E vocês têm pretensões de voltar com, como é que é o nome? Um dia Um qualquer? dia qualquer. Sim, se Eu tudo tenho, der né? certo. Eu espero poder ir, já que eu não fui convidada, sabe? Mas agora eu já estou me convidando para assistir. Mas porque eu sei que tem outro que está em cartaz. Tem outro que está em cartaz. Qual que está em cartaz? Eu sei qual é. Vamos lá, Mamma Mia, não é? Dia 11 de junho, a gente tem na Escola de Música de Brasília, no Teatro da Escola de Música de Brasília, Mamma Mia, que é uma montagem da Scala Companhia de Artes. Bom, Mamma Mia, né, gente? Como vocês sabem, é o Mamma Mia, né? Esse todo mundo já conhece. Todo mundo conhece, assim, você fala Mamma Mia, já quase que se autopromove. Mamma Mia, repete para nós com calma onde, quando, horário, tudo direitinho para quem está nos assistindo, poder ouvindo também, se quiser, e comparecer para assistir. Tá bom. Vai ser dia 11 de junho, às 18 horas e 20 horas e meia, no Teatro da Escola de Música de Brasília. São 2 apresentações. As duas no dia 11 mesmo. As 2 no dia 11. Esse eu já tenho meu ingresso, viu, gente? Só para avisar. Esse eu já comprei. Olha só, parabéns. Muito bom. Gente, E também o Festrup. Porque a gente trabalha juntas. A Ana também está com a Scala, Com a Scala, né? que é outra coisa. Que é outra coisa. E eu tenho a trupe Trabalha Essa Ideia, que já é outra coisa também. A gente trabalha em 3 companhias ao mesmo tempo. É assim mesmo, aqui em Brasília, todos nós fazemos isso. Que bom. E a trupe Trabalha Essa Ideia está comemorando 10 anos de companhia, agora esse ano. E aí a gente está com um festival, que é o Festrup, que a gente está chamando, que vão ter 5 peças do nosso catálogo, né? E aí são 5 peças, 2 finais de semana, a partir do dia 17 de junho, sempre no Teatro Engrenagem, na 712 Norte, sempre às 7 horas. Então as pessoas podem comprar o passaporte para assistir os 5 espetáculos,
ou podem comprar os ingressos individuais também. Então vai ter Mágico de Oz, o Gato de Chapéu, Cartas para Elsie, Amélie o musical. Vai ter, são 5 no total. Estou esquecendo de um, mas eu vou lembrar daqui. Categoria livre? É isso aí. Só para também a gente saber se é livre, se não é, claro. Como é que são as temáticas. Livre total, assim. A trupe e os nossos espetáculos, a gente tem espetáculos que são mais voltados para a família, que seria Cartas para Elsie e Amélie, eles são livres, mas eles são mais voltados para a família. E os outros espetáculos são um pouco mais voltados para o público infantil, mas os pais sempre se divertem. Então, pais, tios... sempre acabam se divertindo bastante na plateia. Se brincar, são os que mais se divertem. Com certeza. É verdade. No final das contas. Paula, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu vendo aqui já o que você realizou de trabalhos, etc. O FNTB, Festival Nacional de Teatro Brasileiro, seria isto? Isso. E colocou aqui como você participou desses festivais. Conta um pouco para nós da sua experiência fora de Brasília. Falamos muito de Brasília, mas como a gente vê, você já teve, não sei, a Ana, você já percorreu também teatros, palcos fora de Brasília? Não, só em Brasília. Só Brasília. Por enquanto, com certeza. Enquanto. Mas como é que você vê essa realidade também do teatro, tirando, claro, os 2 eixos, Rio e São Paulo? Como é que você vê a realidade do teatro? Porque eu fiz uma afirmação aqui que acredito que seja a mesma de Brasília no restante do país. Corrobora, não corrobora? É outro cenário, com outras dificuldades? Eu acho que sim, acho que claro que cada cidade vai ter o seu ponto específico, né? Mas eu já fui Juiz de Fora, Vitória, já dei um pulo em Manaus. Então, geralmente é o mesmo lugar, assim, mesmo, assim, de dificuldade de espaço, dificuldade desse apoio que não chega nem do privado, nem do público, e o quanto a gente batalha para fazer essas coisas acontecerem, esses festivais acontecerem. Esse festival Fenatifes é um festival muito grande na Bahia, fica em Feira de Santana, então é um festival gigante, assim, que eles juntam muitas coisas e tem várias categorias, e lá a gente vê que é na raça, assim, a galera faz porque acredita, vai e é batendo na porta, e é falando vamos, e é movimentando a cidade, e é percorrendo rua e falando vem, vamos assistir, vamos conhecer, levando escola. Então, assim, eu acho muito legal esse lugar, assim, desses festivais, eles trazem muito essa troca, né, entre a gente, que geralmente sempre são grupos de vários lugares, né, do Brasil. Então... uma questão, aí passo para você, Rafa, era só uma questão que me veio agora na cabeça. A gente tem hoje em Brasília, em qualquer lugar do país, você tem, principalmente nos grandes centros urbanos, tirando Rio e São Paulo, você tem escolas que têm auditórios, faculdades, colégios, etc. Por que dificuldade? Por que esses locais não cedem os seus espaços para a produção teatral, para os seus alunos no final de semana, para famílias daquela região onde elas estão instaladas? Porque você vai encontrar escola em qualquer lugar. Das regiões mais ricas, das regiões menos ricas da cidade, você vai ter uma escola. Em muitas delas você vai ter um teatro. Teatro não, no mínimo um auditório. Né? Não vamos nem falar que você tem um teatro, você tem um auditório. Não entendo essa dificuldade delas cederem, porque interessados há, produções há. Por que não ceder ou alugar? Não sei. Eu sei que alugar é um custo a mais, mas ceder um espaço. Como é que é essa busca? Vocês já fizeram essa busca nesses espaços? Vocês encontram resistências para esse tipo de locação ou empréstimo? Já. Aqui em Brasília, especificamente, a gente tem escolas que têm auditórios, mas que são auditórios que já são tomados por grupos muito específicos. A gente tem isso aqui em Brasília. Então, uma pessoa, um grupo específico, escolhe uma escola, ela se coloca ali e não há nada que a gente possa fazer. Algumas vezes são até escolas públicas, que não poderia acontecer, mas acontece. Então, às vezes a gente não tem esse acesso, às vezes a gente tem essa dificuldade. E a gente tem que lembrar que existem tipos e tipos de espetáculos. Então, temos espetáculos que conseguem ficar dentro de um auditório, porque quando você fala que é um auditório, geralmente ele não tem a parte de iluminação, nem a parte de som que a gente precisa. Então, tem espetáculos que eu não consigo levar para um auditório, mas tem espetáculos que foram pensados para serem feitos dentro de um auditório. Então, eu tenho esse lugar, assim. As escolas particulares, muitas vezes, elas visam um lucro em cima disso também, e o que deixa as coisas um pouquinho mais complicadas, porque
para você ter uma ideia, assim, um espaço aqui de escola, tá? Um teatro dentro de uma escola, mas aí eu falo teatro mesmo, não é nenhum auditório. Gira em torno de 7 a 10 mil a diária. Nossa. E aí você pensa que, de onde eu tiro 7 a 10 mil reais? Para uma diária. Para uma diária. E isso dificulta, e volta na Ana e fala, dificulta que as pessoas fiquem também em temporada. Eu não consigo ficar em temporada numa escola onde eu tenho uma pauta que custa 10 mil reais. Sim. Porque não tem, porque aí entra de novo, aí a gente vai no ciclo, né? É caro, aí a gente não consegue pagar, não fica em temporada, não tem o boca a boca porque a gente não tem divulgação, não e aí não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí a gente fica assim no ciclo. Então o que está acontecendo muito agora é que a gente está se aproveitando bastante dos espaços pequenos, que geralmente são espaços que cobram menos, tem menos lugares, mas a gente consegue lotar, a gente consegue vir falar, consigo ficar aqui por 8 sessões. Sim. E a gente consegue lotar as 8 sessões, né? A gente, num dia qualquer, a gente chegou bem perto, né? O segundo final de semana foi todo lotado, o primeiro foi mais assim, por conta do boca a boca. Sim. Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, eu acho que a dificuldade maior é essa, assim, é a visão do lucro. E quando você fala de escolas públicas, muitas vezes tem muita burocracia em cima disso. Aí depende também muito o tipo de espetáculo, a coordenação. Com certeza. Porque a gente tem que lembrar só que isso, assim, que o teatro, ele complementa, ele tem essas várias vertentes, né? A luz também faz parte do teatro, o som faz parte do teatro. Então, a gente ir tirando isso dos produtos, o quanto isso é afetado também. Sim. Né? Então, as escolas ou o governo precisava amparar um pouco mais esses lugares, esses auditórios, para eles virarem possibilidades também disso. Porque se eu for alugar uma estrutura de luz para um auditório, vai ficar muito mais caro. Claro. Você pode até me ceder o auditório, mas quanto é que isso vai custar, né? Então é sempre esse lugar assim de criar espetáculos que podem estar nesses lugares, né? E ser criativo. Muitas vezes a gente consegue, né? Sim. Com iluminação, trabalhar só com abajur, trabalhar, a gente faz, gente. Então, volta e meia a gente está fazendo. Criatividade. Criatividade. Depende muito do espetáculo, né? Da complexidade e tudo, mas várias vezes dá para adaptar. Sim. Rafa, alguma questão? A minha última pergunta seria sobre musical, porque nem todo mundo que nos assiste, né, sabe ou esteve em algum musical. Sim, então, o que é para vocês, assim, produzir ou interpretar? O que é para vocês um musical? Então, o teatro musical é uma modalidade do teatro que traz a parte cantada como texto para o espetáculo. Então, assistindo um musical, você tem geralmente uma parte falada, que é texto, que nem qualquer peça, e você tem também as músicas, e o texto das músicas também conta a história. E eu acho que isso é muito legal, porque traz justamente a junção de várias áreas, né? Você tem a dança, você tem a música, você tem o teatro, e tudo em um espetáculo só. Gente, nós estamos chegando já no final. Por incrível que pareça, já passamos de 40 minutos aqui no nosso programa. Ou seja, quando a conversa é boa, ela flui, ela vai. Mas eu realmente queria, primeiro, agradecer vocês, agradecer a Ana, agradecer a Paula, a presença de vocês aqui no Agora a Terça é Livre. É bom a gente discutir esse tipo de questão, não apenas colocar aqui a importância do teatro, mas principalmente colocar a dificuldade de quem vive do teatro, para quem está nos assistindo conhecer, porque é muito fácil criticar, e a gente ouve muita crítica a atores, atrizes, produtores, quem mexe com arte, quem mexe com cultura, é muito fácil criticar, não quer isso, não quer aquilo, por que não arruma um emprego? Isto, infelizmente, é uma crítica que a gente escuta bastante para mostrar que você tem um outro lado, que é o lado do trabalho, o lado do desenvolvimento, mas principalmente o lado de levar cultura a quem precisa. E quem precisa, gente, somos todos nós. Sou eu, é você precisa sentar um dia como plateia, assistir uma peça. Sim. Você, eu, Rafaela, todos nós temos essa necessidade. Então, para nós a importância disso, de tê-las aqui, é justamente isso, é mostrar esse lado também importante do que é a cultura e a cultura teatral, que ainda é pequena em Brasília, mas acredito que tem um grande caminho, um grande espaço para crescer. Queria deixar o espaço aberto agora para que vocês se despeçam e principalmente não deixem de colocar onde vocês vão estar, produções, façam convites, né, Rafael? Com certeza. Para quem quiser acompanhá-las e assisti-las, e também redes sociais de vocês, Sim. Instagram, deixem os contatos para vocês poderem aumentar ainda mais o número de seguidores. Com vocês. Ai, que legal. Eu queria convidar todo mundo a assistir Mamma Mia, é a produção da Scala Companhia de Artes.
no Teatro da Escola de Música de Brasília, 11 de junho, às 18 horas e 20 horas e meia. E meu Instagram é Ana Cecília Gontijo, para quem quiser me seguir. Obrigado, Ana. Paula? Bom, queria fazer o convite para vocês para o Festrup. O Festrup vai começar no dia 17, vai até o dia 25 de junho, sempre sextas, sábados e domingos às 7 horas, no Teatro Engrenagem, da 712 Norte, com vários espetáculos. Então, se puder só ir um dia, você vai assistir uma peça super legal. E se quiser saber mais da programação, é só ir no @Trabalha Essa Ideia. E o meu pessoal é um pouquinho difícil. Trabalha Essa Ideia tudo junto? Tudo junto. E o meu pessoal é um pouquinho mais difícil. @Paula Heskett. Heskett com H. H-E-S, e aí você já me encontra. Gostei dessa aqui. H-E-S. S Eu já. sou a única. Gente, muito obrigado. Realmente Obrigada, foi gente. muito legal a conversa, muito legal o bate-papo. E vocês já estão convidadas para as próximas produções, as novas desafios e novos convites para o Agora Terça Livre. Para quem nos assiste, não deixem de nos mandar ou de vir aqui participar do programa. Ou então nos manda uma mensagem: estamos estreando uma peça tal, estamos produzindo, vai estrear tal dia. Anuncia lá no programa, vai ser muito... A gente vai fazer isso com o maior prazer do mundo, né, Obrigada. Rafael? Com certeza. Para ajudar nesse incentivo. Gente, estamos chegando agora ao final de mais um Agora a Terça Livre. Como vocês sabem, a gente sempre termina com algum comentário, com alguma análise de algo que esteja acontecendo no cenário político, no cenário nacional, internacional. Brasília pegando fogo, como a Rafaela sempre nos coloca. Ou seja, a gente sempre tem algo a comentar. E hoje eu não queria fugir do tema do nosso bate-papo. Nós discutimos cultura, falamos de acesso à cultura, da dificuldade de se produzir cultura no sentido de teatro, cinema, tudo o que pode gerar conhecimento, porque cultura é conhecimento, cultura é educação, tudo isto está atrelado à cultura e a importância que isso tem para a formação de cidadãos conscientes, de cidadãos que têm uma mente voltada para o outro, para o crescimento seu pessoal, porque a gente tem que pensar na gente também, mas também pensar no outro, em respeitar o outro, porque o teatro discute, e quem tem o hábito de ir ao teatro sabe disso. Há uma discussão, você pode ir ver uma comédia, você ri, você sai leve, você pode ver um drama, você pode ver uma peça, um monólogo onde se tem discussões existenciais profundas e você sai refletindo sobre aquilo. Você pode ver um musical também para se distrair, para ouvir boas músicas, para conhecer bons cantores, bons atores, e tudo isso vai formando caráter, vai formando pessoas cada vez mais conscientes do que é uma vida civilizada, em comunidade, e civilizada no sentido de ser respeitar ao próximo, respeitar o outro. Eu sempre falo que quanto maior a educação de um povo, maior é o respeito desse povo ao outro, a quem está dentro dessa sociedade, seja ele nascido nessa sociedade ou fora dessa sociedade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Agora Terça Livre não pode deixar de fazer um comentário ou de, primeiro, repudiar todos e quaisquer atos de racismo que venham a acontecer em qualquer lugar do mundo, no Brasil, fora do Brasil. Então, nós tivemos recentemente 2 fatos muito chocantes. O primeiro fato, pouco mais antigo, foi o fato do que vem acontecendo com Vinícius Júnior na Espanha. É inconcebível. Um país que nós, como brasileiros, admiramos. Nós olhamos para a Espanha com admiração, gostamos da Espanha, vemos o espanhol como um povo irmão, está do lado de Portugal. Quando você vê imagens da Espanha, ou quem conhece a Espanha sabe que é um povo caloroso, é um povo que recebe. E nos entristece ver que há uma pequena parcela dessa população manchando o nome da Espanha por causa de uma coisa tão sem sentido que é o racismo. Então isso aí não tem como a gente deixar de falar. Isso também é cultural, isso também é educação. E a gente sabe que não é a Espanha, é uma parcela mínima da Espanha que tem essa perspectiva. Então temos sim que quanto maior o incentivo à cultura, menos cenas deploráveis de racismo nós teremos, ou menos cenas deploráveis também nós teremos de 2 influenciadoras que entregam uma banana e um boneco na forma de um macaco para 2 crianças negras no meio da rua para conseguir likes,
Primeira coisa, chamá-las de influenciadoras, não. Isso não é ser influenciador. Isso é ser crime. Influenciadoras são as que estavam aqui hoje conosco, porque influenciam com teatro, influenciam com cultura, com boas coisas, com boas mensagens. Essas são influenciadoras. Podem não ter 10 milhões, nem sei, podem não ser 30 milhões de seguidores. Mas aqui eu vejo influenciadoras, e não das pessoas que usam racismo recreativo para poder se promover e conseguir pessoas que, por não sei qual motivo, se acham ali, querem seguir aquele tipo de conteúdo. É outro exemplo do que não é cultura, do que a gente não vai ver, por exemplo, numa peça de teatro, do que a gente não vai ver, por exemplo, aonde eu vou ver num bom livro, num livro bom mesmo, tá? Porque também me desculpem, coisas ruins você entra em qualquer lugar, mas aquilo ali é inadmissível. Causa tristeza ver as duas cenas. A cena do Vini Júnior parecem tão distantes, mas são tão próximos que eles reproduzem uma mesma realidade, que é a realidade do racismo ainda, infelizmente, tão presente na sociedade. Então, defender cultura, gente, é defender que isso tenda a não mais acontecer. Defender o teatro, o bom teatro, tá? E quando eu falo bom teatro, eu volto a repetir, não é peça só filosófica, é toda a cultura. Você pode rir de uma comédia escrachada, você pode pensar numa peça das mais densas possíveis, mas você está consumindo algo de fato que venha a ser importante e não aquilo que aquelas duas senhoras que, para mim, criminosas, fizeram e não influenciadoras. Então, agora, a terceira livro, pelo menos para mim, vou passar para a Rafaela, justamente termina hoje com essa mensagem. Não ao racismo, não à ignorância, e sim à cultura. Eu vendo, eu estou até agora com faca na cabeça, tá? Essa questão de financiamento pela metade. Vamos pensar sobre isso. Gente, uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui nos assistindo, nos ouvindo no Agora a Terça é Livre. E nos vemos daqui uma semana, sempre às 20 horas. Rafaela. Muito obrigada, professor Valdir. Excelente. Temos que deixar claro que o programa repudia absolutamente qualquer tipo de racismo. Sim, a cultura, como vocês viram aqui, as nossas jovens que trouxeram essa nova esperança também para a cultura aqui no Distrito Federal e para quem sabe onde vocês estão aí, nossas seguidoras do Brasil afora. Eu sou do Norte, tenho orgulho de dizer que sou do Norte. Ali nós temos o Teatro da Paz, que está sendo resgatado novamente, porque eu cresci indo ao Teatro da Paz assistindo peças assim fenomenais, óperas fenomenais, mas por um bom tempo, infelizmente, o poder público deixou de lado. Então, agradecer também a esse resgate cultural no norte do país. E agora também eu gostaria de deixar aqui novamente o convite para assistir Mamma Mia, dia 11 de junho. Eu já soube que, inclusive, os ingressos já estão sendo vendidos somente na bilheteria. Então, corram, pessoal aqui do Distrito Federal, vocês viram que a categoria é livre, então, crianças, vamos dançar, vamos nos divertir, vamos colocar nossa alma, pular com a alma. É isso que nós temos que levar para o mundo. Não assim essa briga, não ao preconceito, mas sim a cultura. E hoje eu termino o programa, então, com uma frase de um dramaturgo. Já que o senhor falou tanto dos espanhóis, né? Então vamos a Federico García Lorca, que dizia o seguinte: o teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana. Boa noite.